Continuando as reflexões na leitura, e hoje nós vamos trazer de novo o livro As Três Perguntas, e vamos trazer dois capítulos, o capítulo 5 e o capítulo 6. Capítulo 5, Uma Mente, Uma Comunidade. Para entender um pouco melhor a mente que governa, vamos primeiro olhar para as formas pelas quais fomos governados durante nossa vida. Cada um de nós nasceu em uma vasta comunidade chamada humanidade. Ao longo de muitos milhares de anos, os humanos criaram grupos ou civilizações em todo o planeta. Criamos grupos para sobreviver. Concordamos com certas regras, leis escritas ou costumes rituais, para que a ordem pudesse ser mantida nesses grupos. Estabelecemos órgãos governamentais compostos de homens e mulheres respeitados. Criamos cidades, nações todas administradas pelo próprio governo. Cada nação é composta de órgãos governamentais menores e tudo começa com a família. Uma família é a sua pequena nação, tradicionalmente composta de um homem, uma mulher e seus filhos. Uma família não pode ser definida de uma forma única, é claro, pois é constituída quando indivíduos de diferentes gêneros e idades se reúnem para prover o bem-estar e a segurança do grupo. O grupo pode ser constituído por duas pessoas, uma dúzia delas ou muito mais. Juntas, elas criam um lar, uma extensão de si mesmas. Cada família é regulada pelo próprio governo. As famílias estabelecem regras de conduta que ajudam a manter a harmonia do grupo. Trabalhem duro, cuidem uns dos outros, respeitem os mais velhos. Elas também criam punições para quem quebrar essas regras. O chefe de uma família toma decisões importantes, definindo as regras e aplicando-as. Um dos pais pode ceder a autoridade ao outro, ou ambos os pais podem dividir igualmente o poder, formando o governo dentro da família. Você e eu nascemos em diferentes famílias e crescemos em diferentes lares. As regras eram provavelmente diferentes, assim como as punições por mau comportamento, mas nós dois fomos domesticados usando um sistema de punições e recompensas. Desde que éramos crianças, aprendemos que havia um preço a pagar pela rebeldia. Quem serviu como chefe à família impôs as regras, usando o poder da autoridade. É claro que os responsáveis tinham outras formas de nos persuadir. Podem ser aplicado punições físicas ou abusos psicológicos. Às vezes, bastava o sutil poder da sugestão, usando nossa própria imaginação para nos controlar. Nossos pais costumavam contar histórias sobre crianças travessas recebendo o que mereciam. É melhor você tomar cuidado. Alertavam-nos usando o Papai Noel, o Bicho-Papão ou santos mortos para defender sua opinião. Os pais contam histórias para controlar os filhos. A fim de disciplinar crianças indisciplinadas, eles intimidam. Para mantê-las longe do perigo, usam qualquer meio que julguem apropriado. Os próprios pais são governados pelas estritas lições de sua infância. Ninguém está acima da lei. Grupos de famílias criam comunidades, o próximo nível de governo. Uma comunidade, como uma família, é dedicada ao bem-estar geral. Toda comunidade tem um líder, assim como toda família, e esse líder faz as regras relativas aos modos de comportamento aceitáveis. Todas na comunidade concordam em seguir as regras, sabendo que receberão algum tipo de punição se não o fizerem. Quando comunidades criam alianças com outras comunidades, cidades são estabelecidas. Em uma cidade, há muito mais pessoas que querem liderar. A competição se torna voraz e o governo mais árduo. Cada cidade tem de escolher um prefeito e um órgão legislativo composto de cidadãos dedicados. Juntos, eles decidem sobre as regras de conduta aceitáveis e sobre várias formas de aplicar essas regras. As cidades são administradas por seus governos individuais e nenhuma pessoa, nem mesmo o prefeito, está acima da lei. Assim que parcerias são desenvolvidas com outras cidades, uma província ou um estado é formado. Cada estado tem o próprio governo, que tem o próprio governador e sistema de leis. A escolha de líderes fica mais complicada à medida que as sociedades aumentam. Os cidadãos acham mais difícil serem participantes ativos no próprio destino. Os governadores administram a justiça de acordo com as leis estaduais e aplicam essas leis por meio de qualquer força que esteja disponível. Ninguém, pelo menos em teoria, está acima da lei. Os estados finalmente formam uma confederação chamada país ou nação. Agora, as portas são altas para todos. Diferentes tipos de líderes governamentais competem para comandar o país inteiro. Uma vez no cargo, usam o poder de sua autoridade e forças diretas disponíveis para impor suas regras.
A aplicação nem sempre significa prisão ou punição corporal. Os governadores também podem usar o medo e a imaginação para administrar seus constituintes. Como seus pais fizeram uma vez, podem usar ameaças, culpa e vergonha. Podem simplesmente usar pequenas sugestões para influenciar pessoas. Por qualquer que seja o meio, eles aplicam a lei. E muitas vezes descobrem que não estão acima das leis que implementaram. Um líder de uma nação pode desejar governar outras nações também. É assim que as civilizações evoluem, à medida que as sociedades se tornam mais complexas e os líderes expandem sua autoridade. As nações formam nações maiores e impõem suas leis a mais comunidades e famílias. Em alguns casos, as nações perdem poder e são engolidas. Mapas são desenhados e redesenhados. As regras continuam a ser feitas e aplicadas, com qualquer meio disponível. Vale a pena lembrar como a governança externa desempenhou um papel contínuo em nossa vida. Vale a pena porque a nossa realidade pessoal reflete a forma como usamos os mesmos métodos de governo para nos disciplinar. Ensinaram-nos a responder a semáforos, sinais e sirenes, porque, ao não fazer, corremos o risco de pagar a multa. Pelo mesmo motivo, não ignoramos os prazos dos impostos nem os sinais de proibido invadir. Em qualquer país, a vida é mais tranquila quando não desafiamos as leis locais. Desafiar nossas próprias diretrizes mentais é outro assunto. Achando que o julgamento severo é de alguma forma virtuoso, nós nos impomos regras e sanções, raramente parando para nos perguntar por quê. Doeria se relaxássemos um pouco o nosso controle? Que preço pagaríamos por sermos mais gentis com nós mesmos? Crescemos sob a influência de uma instituição governante após a outra. Todos nós aprendemos observando, ouvindo e imitando. Por isso, seguimos uma forma de policiar nossa própria felicidade. Temos medo de perder o controle. Queremos controlar outras pessoas sem considerar suas liberdades ou mostrar respeito básico. Muitas vezes, nosso sistema de governo atrapalha nosso desejo básico de nos comunicar e amar. Não é de surpreender que nossos princípios, aqueles que nos são ensinados por nossa família e cultura, frequentemente nos reprimem e limitam nossa alegria. Imitando-os, escrevemos nossa própria constituição e executamos nossas próprias punições. Nós nos depreciamos, nos atacamos e sofremos a dor emocional. Por razões que a maioria de nós esqueceu, insistimos em negar ao nosso próprio corpo os prazeres básicos. Muitas vezes nos forçamos a fazer o que não gostamos e, às vezes, literalmente, nos mandamos para a cama sem jantar. Na realidade pessoal que criamos, ninguém está acima da lei, nem mesmo nós. Impor nossa vontade aos outros somente os afasta. Nossas leis não são reais. Nosso pequeno governo apenas ilustra quem não somos. Não somos legisladores condenados a impor regras à custa de nossa felicidade. Nossa mente e o nosso corpo devem ser aliados na busca de um relacionamento melhor com a vida. Ao questionarmos nossas próprias regras, podemos desfrutar da liberdade de agir e reagir com sinceridade. Podemos começar a jornada de volta à autenticidade. Aí entramos no capítulo 6, a mente como governo. Permitir que a mente funcione como um governo nos afasta do que realmente somos. Conceber leis e punições é um trabalho para instituições externas. É o que as sociedades fazem. Até mesmo o sucesso delas depende da disposição para mudar o que não funciona. Com todos os nossos julgamentos e censuras, cada um de nós construiu prisões virtuais para si mesmo. E isso não pode nos fazer feliz. Nossa realidade pessoal não precisa ser uma prisão. Deve ser um esforço artístico. Quando pensamos nisso como uma obra de arte viva, podemos modificar a obra-prima à medida que seguimos. Temos o poder de fazer escolhas melhores, mantendo o bem-estar do corpo e mente. Ao nos governarmos com respeito, podemos criar harmonia em cada faceta da vida. E é claro, isso ajuda a nos lembrar de que o governo foi projetado para fazer. O tipo de governo com o qual a maioria de nós está familiarizada tem 3 setores principais, um legislativo, um executivo e um judiciário. Os 3 têm o objetivo primordial de servir o bem-estar do país. Um sistema de verificações e balanços garante que um setor do governo não atue de forma a prejudicar os outros. Nossa mente também pode funcionar assim, verificando a integridade das próprias ações. Cada setor precisa ser responsável e transparente.
A mente tem de estar consciente de si mesma e praticar uma supervisão eficaz. O setor legislativo de qualquer governo é chamado de Congresso. O Congresso faz leis e ratifica tratados, assim como a mente humana. A mente cria leis estritas, não só aquelas transmitidas pela família e pela sociedade, mas as próprias leis, consciente ou inconscientemente feitas, governam o modo como vivemos. São as autocensuras e resoluções que guiam nosso comportamento. Elas também incluem nossos preconceitos e fobias. Você cumpre as leis de sua mente e sua mente espera que os outros cumpram suas leis também. Como já se deve ter notado, você se dá melhor com pessoas que respeitam suas leis e aceitam seus pontos de vista. Reserve um momento para pensar em quanta importância você dá às suas regras e princípios. Não importa se refletem os princípios de seus pais ou avós, porque agora são seus. Você pode conseguir expressá-los claramente e encontrar falhas naqueles que não concordam com esses princípios. Pode até tentar convencer os familiares e amigos a segui-los. Se eles discordarem, você pode ficar com raiva, pode até provocar uma briga. Como se vê, a maioria dos problemas de relacionamento tem a ver com o seu governo querer estar certo e decidir que qualquer outro governo está errado. Defendendo a própria Constituição, você frequentemente declara guerra às outras nações e seus povos. A maioria das pessoas declara 1000 pequenas guerras ao longo da vida, lutando contra todas as críticas e opiniões rivais. Você tem a sensação de que não está sendo respeitado, então se torna desrespeitoso. Tudo isso inibe sua inclinação natural para amar e ser generoso. Seu Congresso indeferiu sua autenticidade, o que significa que seu governo derrotou seu verdadeiro propósito. Perdemos nosso senso de justiça e empatia quando nossas leis pessoais assumem muita importância. É bom ter um código de comportamento para viver, mas esse código não deve ser um impacto negativo em nossos relacionamentos. Podemos até não reconhecer certas ideias como princípios, mas o personagem chamado eu ainda as utiliza para legislar e processar. Ele as utiliza para repreender os outros e brigar consigo mesmo. Entender nossas próprias ações e reações possibilita uma mudança em nosso governo interno. Pense nas ideias que o definem, ideias que dizem ao mundo quem você é. Você é um ativista ou um voluntário? É um workaholic? É liberal ou conservador? É extremamente leal? É temente a Deus, patriótico e fã número 1 do time da casa? Essas podem parecer formas admiráveis de se descrever, mas facilitaram a sua vida? Quanto tempo você gasta explicando e defendendo sua posição? Você critica pessoas que se descrevem de maneira diferente? Dá ordens à sua família e amigos esperando que sejam tão fanáticos quanto você? Ainda tem o desejo de começar uma guerra ou apenas ganhar algumas batalhas? De qualquer forma, as opiniões não estão onde seu poder está. São apenas opiniões. Um bom argumento ainda é apenas um argumento. Você pode sentir como se suas crenças e ideologias fossem seu coração e sua alma, mas não são. Ideias estimadas representam uma maneira de pensar que nos faz sentir seguros e possivelmente até superiores. Nós as investimos de muito poder emocional. No entanto, elas não têm poder próprio. Ideias e ideologias influenciam a forma como nos guiamos, o que muitas vezes parece certo, mas também podem prejudicar a nossa capacidade de interagir e compartilhar o tempo com os outros. Pense em suas crenças. Elas são mais importantes do que a sua verdade? São mais preciosas do que o amor? Respeitar o direito de alguém a uma opinião é um ato de amor. É um presente deixar que os outros compartilhem seus pontos de vista. Não é tão difícil ouvir sem julgamento. Não é estranho dizer não sei e desarmar o momento. Deixe que os outros saibam que eles têm um argumento válido. Nem sempre temos de estar certos. Nunca precisamos ser o eu. A maioria das batalhas que enfrentamos está em nossa cabeça. Lidamos com ideias e lutamos constantemente com noções de certo e errado. E então levamos a luta para fora, discutindo sobre verdades e mentiras, bem e mal. Nosso jeito é brilhante, o jeito deles é estúpido. Como a maioria dos conflitos entre nações, nossas guerras com outras pessoas são declarações públicas de prepotência. Tendemos a defender o personagem principal da nossa história, muitas vezes como se estivéssemos defendendo a vida humana.
Considere isso por um momento. Estamos defendendo a integridade de algo que não é real. Talvez tenhamos medo de ser humilhados, e isso revela todo o problema. Em outras palavras, vamos perder nossas máscaras. Vamos abandonar o fingimento. Incapazes de sustentar o que não somos, ficaremos nus e autênticos diante do mundo. Isso pode ser aquilo que precisávamos o tempo todo. Se nos recusarmos a abandonar velhos hábitos e pretensões, como poderemos experimentar a nossa verdade? Continuaremos em desacordo com o mundo. Continuaremos a ver injustiça em toda parte e tornar nossa vida muito mais difícil. A voz do eu insiste em que estamos certos e que todos os outros estão errados. Mas de onde vêm as nossas ideias em primeiro lugar? Se ousarmos incorporar novas ideias, o que exatamente está em jogo? Quem precisa ser protegido dessa perturbação? Se quisermos paz de espírito, não encontraremos argumentando e insistindo. Encontraremos inesperada paz quando pararmos de tentar defender o personagem principal. Poxa vida. Bem forte, né, esses dois capítulos. Claro, o início ali, ele traz uma correlação, né, um comparativo do sistema, né, de governo que vivemos, que somos inseridos, e que, na verdade, esse sistema também replicamos na nossa mente, né. Então, assim, pare para refletir após escutar todos esses dois capítulos, né. Quantas coisas você está defendendo só porque você acha que é certo? Que você está julgando, está colocando, apontando dedos, só porque a pessoa não segue a sua ideologia, a sua política. Você formou as suas leis com base no que o seu governo, no caso a sua família, instituiu. Você está replicando. Você agregou algumas outras leis, talvez, ao longo da vida, mas ainda é uma réplica. Você não precisa seguir constantemente, eternamente, esse padrão. Abra mão de muitas percepções, muitas ideologias fixadas, sabe? Concretizadas, assim, de uma forma que eu digo que estão aí há muito tempo, tá? E comece a ver outras possibilidades, ver o mundo, o que as pessoas trazem para ti de uma forma mais leve, entendendo que cada pessoa passou pelo seu governo, ou seja, passou pela sua família, com todos esses ensinamentos, bases, leis que a gente escutou aqui hoje, certo? Então, no próximo vídeo, eu vou trazer os próximos dois capítulos, o 7 e o 8. Então, gratidão e até mais.